queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Passaram bem a semana? E hoje estamos aqui juntos, aqui graças à tecnologia, à sabedoria que Deus deu ao ser humano para fazer essas invenções. E podemos então juntos, mesmo distantes, aprender mais um pouquinho sobre a palavra de Deus, para sabermos mais sobre aquilo que Deus quer na nossa vida. Na aula da semana retrasada, a tia Lilian contou pra gente que os discípulos, eles estavam com muitas atividades, muitas coisas para fazer. Por isso, eles vão então pedir ajuda de Deus para que eles tenham sabedoria para escolher mais pessoas para ajudá-los nesse trabalho. E eles escolheram então mais 7 pessoas, 7 homens, para auxiliá-los então a ajudar as pessoas que tinham mais necessidades e também para continuar falando então para as pessoas sobre o amor de Deus, o amor de Jesus, o amor que Ele tem por nós e do sacrifício de Jesus. A Bíblia nos conta então, a palavra de Deus nos fala que foram escolhidos 7 homens. Mas ali logo no início a gente vê sobre um. E a Bíblia mesmo já descreve algo ali muito marcante nesse homem. Ela fala então sobre Estevão. E Estevão era então um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E ele era tão cheio do Espírito Santo que isso era visto, era refletido na vida dele. E as pessoas então que conheciam, que tinham contato com ele, conseguiam ver claramente então a ação de Deus sobre a vida dele. E Deus estava tão presente nele que as pessoas conseguiam ver então as coisas que ele fazia, ajudar as pessoas e também naquele período realizar milagres em nome de Jesus. E as pessoas ficavam então maravilhadas com tudo isso que elas viam em Estevão. O povo admirava o Estevão. Mas o povo então ali de Jerusalém admirava Estevão. Só que nós podemos lembrar das últimas histórias que tinham então ali os chefes, os líderes, os sacerdotes que não gostavam dos cristãos, que não queriam que o cristianismo, que o nome de Jesus fosse pregado para as outras pessoas, porque eles tinham inveja. Eles vão então vários grupos de líderes ali que não gostavam dos cristãos, vão se unir. E eles vão convencer algumas pessoas lá do meio do povo de Jerusalém a mentirem, a falarem contra Estevão, a falarem mal de Estevão para que ele fosse acusado. E isso vai acontecer. Eles vão prender Estevão. E lá então, diante dos juízes, diante do sinédrio ali dos sacerdotes, ele vai estar lá. As pessoas olham para ele e elas veem Jesus, elas veem o Espírito Santo presente em Estevão. E eles não tinham ali nenhuma acusação para que ele pudesse ser preso. Mas então as pessoas vão mentir e vão então provocar, vão fazer com que Estevão seja preso. Mas então no meio de tudo aquilo, Estevão ele vai falar. Ele não vai necessariamente se defender, porque para eles sabiam que eles estavam passando por tudo aquilo em amor, por amor a Jesus. Eles não precisavam se defender, porque quem os defenderia seria o próprio Cristo. Mas ele vai então falar. E ele vai começar a falar de todo o passado do povo de Israel. Então Estevão, lá no meio dos sacerdotes, dos líderes, em vez de se defender, não, ele quis mostrar ali então para todos eles o que eles estavam fazendo de errado, o que eles haviam feito de errado. Deus mandou líderes, mandou pessoas, mandou anjos, mandou o próprio Cristo na história. E os israelitas não davam ouvidos à palavra de Deus. E quando os sacerdotes, os líderes que estavam ali, ouviram e pensaram sobre tudo aquilo que Estevão tinha falado, eles não aceitaram aquela acusação. Mesmo Estevão falando a verdade, eles ficaram muito bravos.
E Estevão, então, cheio do Espírito Santo, ele olha para os céus e vê a figura de Cristo, ao lado do trono de Deus. E ele fala isso para os sacerdotes. Só que os sacerdotes não querem acreditar nele, não querem ouvi-lo. E eles ficam mais bravos ainda. Eles vão então pegar Estevão, vão ir contra Estevão, vão agredi-lo, vão bater em Estevão e vão colocá-lo para fora da cidade e vão atirar pedras em Estevão. E eles vão então provocar a morte de Estevão, vão provocar a morte desse homem que era cheio do Espírito Santo. E antes de morrer, Estevão pede a Deus para que tenha misericórdia desses homens, porque Estevão sabe que eles estavam fazendo aquilo por conta do pecado que havia no coração deles, porque eles não queriam acreditar na palavra de Deus, não queriam acreditar na salvação em Cristo. Então, mesmo diante de tudo isso, Estevão pede para que Deus tenha misericórdia e perdoe aqueles homens, porque eles não sabiam o que fazem, porque eles não sabiam o que estavam fazendo isso por conta do impulso do pecado. E ali, diante de tudo aquilo, estava uma pessoa muito importante, um dos líderes ali, que se chamava Saulo. E eles vão então pegar ali o manto de Estevão, depois de tudo que aconteceu, e vão levar diante de Saulo. Saulo sabia o que estava acontecendo e não o defendeu. Que com essa lição a gente consiga então lembrar. Deus, Jesus, o próprio Senhor Jesus nos disse que aqui a gente teria aflições, mas a gente tem que ter bom ânimo. Estevão em nenhum momento ali murmurou ou reclamou, ele ainda pediu para que Deus tivesse misericórdia daquelas pessoas. E tudo isso aconteceu. Mas o que eu acredito que é o mais marcante nessa história é que Estevão, apesar de tudo, ele continuou sendo uma pessoa cheia do Espírito. E isso é tão importante, mas tão importante, que a própria palavra de Deus, na própria Bíblia, isso é escrito várias vezes. Apesar da triste história de Estevão, a palavra de Deus quer dar ênfase nisso, do quanto ele era cheio do Espírito Santo. Que nós possamos então buscar a Deus, buscar aprender mais sobre a palavra de Deus e encher nosso coração então com a presença do Espírito Santo, encher a nossa vida, e que Deus esteja sempre, cada dia, mais e mais pertinho de nós. Essa é então a história dessa semana, a história da vida e da morte de Estevão. Espero que Deus tenha falado ao coraçãozinho de vocês. Fiquem com Deus e até mais,